derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Imenso, abundante, infinito, ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Nosso contato em céu, mesmo assim se entregou. Imenso, abundante, infinito, ousado amor de Deus. Boa noite, amados, ou bom dia, graça e paz. Espero em Deus que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade que Deus nos concede da gente compartilhar um pouco da palavra de Deus, nessa tentativa sempre de colaborar com cada um de vocês, com os irmãos. Só lembrando que a gente começa exatamente essas gravações para poder contribuir com aqueles irmãos que ainda não podem ir nos cultos presenciais e por vários motivos. Então a gente continua gravando e somos gratos a Deus também porque sempre tem oportunidade de alguém que mesmo que não seja da Koinonia aqui em Anápolis assistir este vídeo. Então Deus abençoe a todos e vamos para a reflexão de hoje que Deus colocou no meu coração. Eu primeiro queria trazer uma definição do verbo esperar. O verbo esperar tem algumas definições e entre elas é ter esperança, contar com, aguardar, ter fé em. Mas também existem outras definições, assim, não agir, não tomar decisões, não desistir de algo. Esperar faz parte da vida de cada um de nós. Todos nós, querendo ou não, nós sempre estamos esperando. Então, em determinadas situações ou várias situações, não tem como evitar ter que esperar. Na verdade, se fôssemos contabilizar durante um ano quantas horas nós esperamos, a gente ficaria surpreso. Ou esperamos em fila, esperamos um resultado, esperamos alguém, esperamos um semáforo abrir. Ou seja, a gente está sempre esperando. Isso faz parte da nossa atividade humana, que é esperar, aguardar e também ter fé, ter esperança. E eu considero, queridos, que esperar talvez seja uma das tarefas
mais difíceis, porque a nossa reação ao esperar depende muito do nosso estado físico ou emocional, da nossa saúde, da nossa pressa, do que estamos esperando, do que é mais importante, da resposta que nós aguardamos. Então, de fato, esperar não é fácil. Eu até acho muito difícil encontrar alguém que diga que gosta de esperar porque acha que é fácil. Não é fácil. Não creio com isso que haja uma regra que seja aplicada facilmente a todos ou a maioria, em todas as situações, em qualquer situação, qualquer circunstância que nós temos que esperar. Então, diante dessas realidades e numa tentativa, conforme a gente faz sempre na reflexão da nossa palavra, uma tentativa de contribuir para com que, enquanto nós estivermos esperando em alguma situação de espera, a gente possa aproveitar da melhor maneira possível e que esta espera possa ser um processo de maturidade, de crescimento, é que eu queria citar alguns textos bíblicos e a gente comentar algumas coisas. Porém, antes de citarmos esses textos e comentarmos alguma coisa dos textos, eu queria fazer as seguintes considerações, que a ênfase nossa aqui do esperar é que não significa ser uma pessoa passiva, inerte, uma pessoa acomodada, uma pessoa apática, que não tem iniciativa da vida. Então, mas a contribuição é para que a gente possa ter as atitudes mais corretas possíveis enquanto nós aguardamos. Então, diante disso, é por esta razão que nós iremos recorrer a alguns textos bíblicos. E o primeiro texto, ele se encontra aqui no Salmo de número 27, o versículo de número 14, que diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se e o teu coração espera, pois, pelo Senhor. É um texto bem conhecido do Salmo 25, que é a conclusão do salmista em toda a sua expectativa de vida e de confiança no Senhor. Trazendo para a nossa realidade, eu creio que este salmo contribui comigo e com você da seguinte forma: seja qual for a situação, confie no Senhor. Procure fortalecer o seu coração, a sua esperança, e procure esperar de fato sempre nele. E às vezes em determinadas situações você acha que não está sendo ouvido por Deus, mas lembre-se que não é do caráter de Deus nos afligir, não é do caráter dele nos abandonar em meio às lutas, às dificuldades. Então, aguarde e não desista também de dar tempo a Deus agir e te responder. Porque algumas pessoas, pelo fato de aguardar, de esperar em Deus e querer uma resposta dele, acham que a resposta de Deus tem que ser no tempo dele. Eu quero uma resposta e qualquer tempo que ele acha que está demorando, ele acha que Deus não se importa com a sua vida. Então, eu percebo que esta proposta de esperar, de ser fortalecido, de aguardar nele, a gente precisa dar tempo para Deus agir e nos responder dentro do tempo dele. O segundo texto que eu queria pensar com vocês nesta oportunidade é também do salmista Davi, no Salmo 40, o versículo 1, que é um texto bem conhecido de todos nós, que diz, o salmista Davi diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu pedi o socorro para Ele. Então, o que a gente percebe na vida do salmista Davi é que ele procurava em todos os seus momentos de atitudes, de decisões, administrativamente como rei, ou nos momentos de aflições, de luta, de guerra, ou momentos de crise que ele também teve, ele procurava sempre buscar o Senhor, confiar no Senhor.
E a experiência dele é que ele teve em várias situações da vida, ele vê o socorro bem presente de Deus, exatamente porque ele confiou em Deus. Então Davi confiava em Deus em todas as suas situações, em todos os momentos. Ele procurava reconhecer a presença de Deus na sua vida em meio às lutas, às dificuldades. Então eu creio que uma dessa proposta, desta declaração de Davi, para mim e para você, procure reconhecer o Deus bem presente nos momentos de dificuldades, de angústia até, na espera. E então eu acho que se torna mais fácil a gente obedecer a palavra. Torna mais fácil para enfrentarmos os problemas. Por exemplo, se a gente acatar o que diz o Salmo 37, no versículo de número 7, a parte B, que diz: descansa no Senhor e espera nele. Essa proposta para mim e para você é a melhor possível, descansar nele e esperar nele. O profeta Isaías, no profeta Isaías, no versículo 64, capítulo 64, versículo 4, ele diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus como o Deus que ele cria, que trabalha e que trabalhava e continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Ou seja, não existe em história de da antiguidade, nem passado nem presente, um Deus como o Deus que nós cremos, que trabalha em favor de gente que espera nele, de gente que confia nele. Então essa declaração do profeta Isaías é uma declaração que serve para mim e para você nos dias de hoje. Então, porque os que esperam no Senhor, sempre eles terão a possibilidade de experimentar o poder de Deus, o amor de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida, exatamente porque eles estavam esperando, aguardando pela ação de Deus. O terceiro texto, que dentro da nossa sequência, que é o Salmo 25, versículo 3, ele diz o seguinte: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. É incrível como há uma tendência em todos nós ficarmos envergonhados quando nós fracassamos, ou quando nós nos sentimos fracassados em determinadas ações, num trabalho, numa atitude, seja o que for. E há uma tendência também da gente arrumar culpado, né? Ou o culpado é a gente mesmo, ou o culpado é o outro, ou quem sabe o culpado não é Deus, porque eu fiz tantos sacrifícios e Deus não me atendeu. Eu orei, eu fiz tantas opções, busca de Deus, e Ele não me respondeu. Então, há uma tendência de que a gente fique envergonhado com os nossos fracassos. O texto que nós acabamos de ler aqui agora diz que aqueles que confiam, que descansam em Deus, jamais permanecerão, ficarão envergonhados. Então, quando nós confiamos em Deus, a gente sempre vai lembrar que a nossa confiança vem em função da demonstração do amor de Deus por nós, por meio de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, esse amor, esse poder de Deus de restaurar vidas e relacionamentos. Nesta caminhada da fé, quanto mais nós experimentamos da graça de Deus, da bondade e da misericórdia dele para conosco, mais nós nos submetemos a Ele, mais nós descansamos nele. E uma coisa importante, sem jamais responsabilizá-lo por nossas aflições, por nossas lutas, às vezes por fracassos, aparentes derrotas que às vezes a gente acha que será permanente. A gente confia em Deus e a gente prefere então declarar, igual o salmista no Salmo 71, versículo 14, que diz o seguinte: quanto a mim, o salmista diz, esperarei sempre nele e eu louvarei mais, cada vez mais. O louvor do Senhor, louvor ao Senhor, sempre estará nos meus lábios, ainda
Eu não consigo enxergar a perspectiva do sair da situação em que eu estou vivendo. Mas eu vou esperar nele. O salmista diz assim, e ele toma a decisão, vou louvar a Deus. Vou bendizer o Senhor sempre, toda e qualquer circunstância da vida. Então, eu queria chamar a atenção da gente estar esperando, porque muitas das nossas atitudes erradas, elas poderiam ser evitadas se simplesmente esperássemos um pouco mais em Deus para ter um discernimento melhor de como agir. Simplesmente se a gente pedisse uma direção de Deus para agir. E eu tenho algo, experimento isso na minha vida, no decorrer. Qualquer coisa que eu faça, ainda que seja algo da minha profissão, que eu tenha segurança em fazer, eu peço sempre a direção de Deus. Eu espero sempre uma orientação dele para saber qual é a vontade dele para a minha vida, nesse procedimento, nessa atitude. Então, partindo mais ou menos para uma conclusão, eu queria considerar o seguinte nessa conclusão, é que esperar, de fato, ela faz parte da nossa humanidade e da vida. Então, querendo ou não, todos nós temos que esperar. Então, eu considero que é melhor esperar a partir de uma orientação de Deus, para que a gente evite cometer tantos erros. A gente confia nele, sabe que ele nos ama, que ele cuida de nós, que ele nos dará sempre a melhor orientação por meio de Jesus Cristo, por meio da sua palavra e do Espírito de Deus que habita naqueles que creem no Evangelho de Jesus. Então, o que fazer enquanto nós esperamos no Senhor? Eu queria fazer pelo menos 3 considerações do que fazer. Primeiro, não podemos nos esquecer que alguns problemas, eles não têm respostas imediatas. Simplesmente não tem. Então a gente precisa aprender a esperar no Senhor, porém não podemos nos esquecer que esse esperar não tem a ver com ficar de braços cruzados. Eu já ouvi algumas vezes algumas expressões do tipo: eu sou filho do rei e Deus vai mandar na minha porta, tudo vai acontecer, e a pessoa não faz nada, cruza os braços e ele abandona os esforços. Ele quer, não, estou esperando em Deus. A Bíblia diz que tem que esperar e não toma atitude nenhuma. Eu creio que o esperar, ele não está dizendo para mim e para você cruzar os braços, não ter mais nenhum esforço. É um esperar com confiança. Eu vou à luta, mas eu sei que Deus está comigo, estará comigo nessa luta. Eu vou me preparar, eu vou buscar, vou procurar da melhor maneira possível, porque eu tenho que fazer isso. E eu creio que Deus vai me capacitar para eu conseguir o que é melhor para a minha vida, segundo a sua vontade. E aí a gente enfrenta os problemas, a gente vai enfrentando os problemas sempre através da direção do Senhor. E a gente, então, ora, a gente busca, a gente confia, a gente descansa, crendo sempre que Deus tem o melhor para as nossas vidas e que dias melhores virão. Os problemas não podem consumir a nossa fé em Deus. Não deixe o problema consumir a sua fé, essa esperança que você tem em Deus. E por último, se você soube de alguma coisa que você estava esperando e que não foi o que você esperava, foi pior, algum resultado médico, alguma situação ruim, algum resultado, não fuja. Alguma coisa muito negativa. Não fuja, não se esconda. Tem gente que quando não sai alguma coisa que ele não esperava, ele foge. Ele tem de se esconder das pessoas. Na medida do possível, esteja sempre próximo de pessoas que te amam, te consideram. Procure viver num ambiente que seja agradável, de gente que tem fé, de gente que tem esperança, de gente que confia no Senhor, de gente que tem boas palavras para te ajudar a sair da situação em que você se encontra. Diante desta reflexão que Deus colocou no meu coração, eu espero, e aqui eu espero, eu tenho esperança e confio
que Deus está consolando você. E Deus está trazendo essa palavra de confiança no seu coração para que você descanse e espere nele. Descanse sabendo que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. E a minha expectativa é que esses momentos, às vezes, de luta que você está vivendo, eles sejam transformados em momentos de maturidade de fé, de crescimento espiritual, de novas experiências com Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu vou estar orando por você, pela sua vida, por todos nós, pela sua família, crendo, confiando sempre que o Deus que se faz presente, se fará presente na sua vida. Oremos. Pai, nós te damos graças mais uma vez pela tua palavra, Deus, que sempre nos desafia, nos conforta e nos consola. Nos traz sempre a esperança de dias melhores para cada um de nós, para todos nós. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus por este amado, essa amada, esta família que estava precisando de uma palavra como esta, de fé, de esperança. Pai, traga um consolo no coração deles, para eles saberem esperar no Senhor, para ser orientado pelo Senhor, para saber como agir ou como ficar quieto, porque é assim, tem hora que a gente para, tem hora que a gente age, mas tudo direcionado para o Senhor. Traga alegria, esperança, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um, sobre todos nós, sobre a minha casa, a minha família, sobre a igreja, sobre a família e sobre cada um que de alguma forma possa ter chegado esse vídeo até ele. E o Senhor é o Deus bem presente na vida de cada um de nós, dos que confiam no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Amém.